Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 25 de julho, estamos com Alimento Diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós a importância do descanso, a importância do reino, a importância de nós sermos encabeçados por Ele. Ó Senhor Jesus, nós compreendemos o seu caráter, também os seus caminhos, a sua maneira de conduzir as coisas. Ó Senhor Jesus, e o fato para a gente andar na sua presença, nós precisamos crer, precisamos ser simples e crer naquilo que o Senhor tem falado conosco. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também através de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 13, do versículo 17 ao 20. Ó Senhor Jesus. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Ó Senhor Jesus. Êxodo capítulo 14, do versículo 15 ao 31. Ó Senhor Jesus. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar,
e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 8. Ó Senhor Jesus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Isaías capítulo 55, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Aprender a conhecer os caminhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Após Deus ter manifestado seu poder por meio das 10 pragas no Egito, o povo de Israel foi libertado por Faraó para ir ao deserto e de lá para a terra de Canaã. Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que seria por meio da terra dos filisteus. O motivo era o fato de o povo de Israel não estar pronto para a guerra, pois ainda era um povo que não conhecia Deus nem seus caminhos. Caso passasse pela terra dos filisteus, chegaria rapidamente a Canaã. Mas o povo de Israel não estava preparado para guerrear contra os filisteus, porque não tinha unidade nem unanimidade. Assim acontece conosco. Enquanto vivermos por nós mesmos, sem conhecer os caminhos de Deus, não estaremos prontos para combater o bom combate do Senhor. Ficaremos dando voltas pelo deserto, sem avançar em nossa carreira espiritual. Ó Senhor Jesus. Em vez de conduzir o povo pelo caminho mais curto, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Após passar por Sucote e chegar próximo a Etã, o povo acampou-se à entrada do deserto. Aqui vemos a soberania de Deus. Se eles entrassem no deserto pelo caminho de Etã, não seguiriam pelo caminho do Mar Vermelho. Não haveria a passagem do povo de Israel pelo meio do mar, e o exército de Faraó não seria subjugado por Deus. Ao conduzir o povo pelo caminho do Mar Vermelho, Deus mostrou seu cuidado amoroso por Israel. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A nuvem durante o dia os guardava do calor escaldante, e a coluna de fogo à noite do frio intenso. Deus cuida de seu povo. Ó Senhor Jesus. Na sequência, Deus ordenou a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Se analisarmos segundo nosso conceito humano, essa ordem parece loucura, pois ao permanecer junto ao mar, o povo ficou encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Muitas vezes pensamos que aquilo que Deus faz em nossa vida é ilógico. Passamos a questionar e a murmurar. Ó Senhor Jesus, nesse momento, lembre que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que nossos caminhos. Não limite Deus com seu pensamento. Não limite Deus com sua maneira de fazer as coisas. Não pensemos que sabemos como conduzir nossa vida ou como servir na igreja. Dependa dos pensamentos de Deus. Dependa de seus caminhos e não de sua própria habilidade ou de experiências passadas. Deixe Deus ir adiante de você. Amanhã veremos o desfecho da história da saída do povo de Israel do Egito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente aprende muito com essa lição, nessa experiência do povo de Israel na saída do Egito.
Ó Senhor Jesus, né? Confiar em Deus. Ele sabe nos livrar dos problemas que a gente se mete, né? E Ele nos prepara para tudo. Ó Senhor Jesus, né? Ele, olhando com olhos humanos, Senhor Jesus, estava tudo errado. Mas o Senhor não queria que eles fossem pelo caminho mais curto, né? E Faraó ali, né? Tipificando o diabo, né? Satanás, continuasse atrás deles. Mas ele queria livrar o povo. Então queria dar para eles a experiência do Mar Vermelho. Ó Senhor Jesus, ali o povo passou, mas Faraó não. Senhor Jesus, isso tipifica o batismo, né? Nós passamos para Deus e o inimigo, né, já não pertencemos a Ele não nos alcança mais. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que perceber. Deus, Ele cuida de nós. Ele teve todo o seu plano, tudo realizado, né, tudo feito. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa ter experiência com Ele diária. Ó Senhor Jesus, conhecer a maneira de Deus. E para isso a gente precisa estar no Espírito, né, e aprender diante dEle. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, aqui o irmão mostrou, né, a questão do a gente conhecer os caminhos de Deus. Né, a gente acha, então ele vai explicar aqui, né, ponto por ponto, que como que a gente faz para conhecer. E agora eu vou conhecer todas as regras aqui e vou aprender a conhecer Deus agora. Agora eu vou ser conhecedor de Deus. Mas ele vai e conta a história do povo. Ó Senhor Jesus. Isso mostra como a gente precisa estar no Espírito, né, para a gente perceber realmente que o Senhor está realmente cuidando de cada um de nós. A gente viu durante a semana que o povo estava acostumado, né, com a cultura do Egito, né, onde tinham muitos deuses. Né, o homem procurava um Deus de acordo com aquilo que ele precisava. Olha, eu preciso de chuva para a lavoura, então vou procurar o Deus da chuva. Olha, eu crio gados, então eu preciso de um Deus que vai me ajudar a proteger. Olha, eu lido com o comércio, eu preciso de um Deus do comércio para me abençoar. Ó Senhor Jesus, sempre o homem procurando um Deus que fosse satisfazê-lo. Ó Senhor Jesus, a gente viu que aí o povo achou estranho, né? Esse Deus não nos satisfaz, Ele nem cuida da gente direito. Ó Senhor Jesus, mas a gente vê aqui que mostrou que o cuidado de Deus era amoroso. Deus cuidou do seu povo como? Né, Senhor Jesus, não só pela questão da coluna, né, de a nuvem durante o dia para não ficar no calor escaldante, né, a coluna de fogo à noite para aquecê-los, mas também livrando eles da mão de Faraó. Ó Senhor Jesus, eles sempre iam estar em algum lugar pensando, olha, Faraó uma hora vai alcançar a gente e aí vai pôr tudo a perder. Né, imagina chegar em Canaã, ter que batalhar, né, e aí de repente, na hora que está lá no meio da batalha, vê Faraó chegando. Então venceu todas as batalhas, foi lá, estabeleceu sua terra, construiu casas, fez tudo, daqui a pouco chega Faraó. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, o Senhor ele fez isso por cada um de nós. Né? Ele nos livrou da mão do diabo. A gente precisa realmente estar diante do Senhor. Né? O inimigo ele quer nos influenciar, ele quer nos levar para armadilhas, Senhor Jesus. Por isso que ele mostrou aqui, a gente não pode achar que a gente sabe conduzir nossa vida, que a gente sabe o que fazer. Ah, eu sei servir, já tenho muita experiência. Ó Senhor Jesus, o caminho do orgulho é o caminho de Satanás. Né? Deus ele realmente nos concede, né, uma inteligência, uma sabedoria, né, uma certa formosura, uma certa capacidade, habilidade para lidar com as coisas, mas tudo vem dele. A gente não pode se orgulhar disso. Né? O inimigo achou que toda a sua formosura, tudo que ele tinha, né, era dele mesmo. Por isso ele quis ser igual a Deus, se colocar do lado de Deus, mas não com humildade. Né? Olha, Senhor, eu estou aqui para fazer as coisas para o melhor para o Senhor. Não, ele falou assim, não, eu faço algumas coisas aqui, o Senhor faz outras. Ó Senhor Jesus, quis dividir a autoridade de Deus. O inimigo ele não se arrepende. Né? Depois de já ter passado por tudo isso, a Bíblia está escrita. Né? Ele vai ser derrotado, vai ser atirado num lago de fogo. Ó Senhor Jesus, mas ele não se arrepende. Ele continua fazendo o quê? Querendo derrotar o homem. A Bíblia fala que ele é mentiroso, pai da mentira. Foi homicida desde o princípio. Às vezes a gente não toca muito nessa palavra homicida. Ah, ele matou. Né? Homicida quer dizer aquele que mata o homem. Então o inimigo ele sempre quis matar o homem. E como que ele fez isso? Não chegou lá, né? A gente vê no jardim, né? Chegou com uma serpente e tal. Ele podia ter feito como um crocodilo, né? Seria muito mais fácil, não? Um crocodilo, um leão, ia lá e matava Adão e Eva. Mas não, o que ele fez? Ele se tornou como uma serpente e introduziu um veneno dentro do ser humano. O homem não morreu de imediato, mas a morte foi introduzida. E da mesma forma ele quer fazer isso hoje, com a mesma cultura.
Né? O povo tinha problema de crer em Deus por causa da cultura do Egito. Hoje o Senhor quer nos dar uma nova cultura, uma cultura em Deus. Por isso está falando conosco, né? Palavras como nova dimensão, nova cultura, né? O plano da fé. Ó Senhor Jesus, e vários outros termos que o Senhor está usando para nós, né? Economia de Deus, macroeconomia, microeconomia. Senhor Jesus, para a gente começar a mudar os nossos conceitos humanos. Ó Senhor Jesus, no início da semana eu compartilhei aqui, saiu no Alimento Diário, mas não saiu no Alimento Diário, o irmão compartilhou aqui, um pastor adquiriu o livro, né, Economia de Deus, achando que ia falar sobre administração financeira. Aí começou a ler e se decepcionou. Um dia, estudando a palavra, se deparou com esse termo, Economia de Deus. Aí lembrou que tinha um livro, aí que ele compreendeu o que realmente esse livro estava falando. Aí ele foi buscar, né, e assim começou a vida da igreja ali. Ó Senhor Jesus. Da mesma forma, o Senhor hoje, Ele quer nos dar um verdadeiro viver diante dEle. Isso vem pelas experiências, pelo conduzir do Senhor. Né? Se pega o povo e leva direto para a terra dos filisteus, como a gente viu na leitura bíblica, né? Senhor Jesus, o povo ia se assustar. Não vim aqui para a guerra, não estou preparado para a guerra. E eu queria voltar correndo para o Egito. Ó Senhor José ia dar de cara com o faraó. Então o Senhor está nos preparando, né? No início da igreja. A gente vem, conhece a palavra do Senhor, depois a gente percebe que é uma luta espiritual. A nossa mente posta na carne, né, gera morte, mas a mente posta no espírito, vida e paz. Ó Senhor Jesus. Então é uma guerra diária, né? O inimigo ele quer alimentar a nossa carne, nos levar para longe do Senhor. E o Senhor quer nos alimentar com o espírito. Só que o Senhor ele aguarda que a gente se volte para Ele. O inimigo não, ele fica nos puxando, né? Senhor Jesus, todo o tempo ali. Né? Então o Senhor ele mostra para nós, a gente precisa estar preparado para guerrear, né? A gente tem ouvido na palavra no final de semana, né, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso velho homem, nossa velha cultura, nossa predisposição. Ó Senhor Jesus, a semana falou da fachada de bom cristão. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. Ó Senhor Jesus, mas às vezes a gente não consulta o Senhor, não vai diante dele. Por isso é mostrando, a gente precisa conhecer o Senhor e também conhecer o seu caminho, a sua maneira de fazer as coisas. Por isso hoje tem muitos cristãos sendo enganados, né, com prosperidade, isso e aquilo. Aí não recebem, se decepcionam, vão para o mundo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós como conhecer os caminhos de Deus. Né, o povo olhou muitas situações já durante a semana, tudo murmurava, quando as coisas estavam difíceis, né, reclamavam de tudo, reclamavam do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque estava acostumado com a outra cultura, né? Não, aqui Deus vai nos servir, vai nos dar isso, vai nos dar aquilo. Não, nós estamos aqui para servir Ele, né? Ele vai cuidar de nós, transformando o nosso ser. É isso que a gente tem que perceber. Esse é o caminho de Deus, um caminho de transformação. Ó Senhor Jesus, Deus estava cuidando do seu povo e eles estavam achando que não estava sendo cuidado porque não estava recebendo aquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam. Por isso falou conosco hoje, a gente precisa mudar nosso pensamento. Senhor Jesus, nosso pensamento vai nos conduzir a caminhos terríveis. As pessoas sempre pensam ali, agora que eu estou me dando bem na vida, poxa, estou fazendo isso, isso está me dando isso, está me dando aquilo, agora se eu conseguir fazer isso e isso, poxa, agora que eu vou me dar bem. Aí quando vê, está numa enrascada. Ó Senhor Jesus, né? Quando vê, está num caminho sem volta. E como a gente já viu, né? Às vezes o Senhor até permite isso para a gente não confiar em nós mesmos, para a gente realmente ver, né, que o caminho do Senhor. O Senhor quer nos conduzir pelos seus caminhos. Né? Existe uma questão de você sofrer por coisas que você acabou produzindo na sua vida. Existem coisas que geram para nós sofrimento, mas é algo pelo Espírito. É muito melhor sofrer pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso mostra, às vezes, a gente se conduz a um caminho. E o Senhor ele permite que se torne sem saída para você se voltar a Ele. Mas tem situações que às vezes é o próprio Senhor nos conduzindo, né, Senhor Jesus, para nos levar a buscar os pensamentos dEle. Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Né, no nosso caminho, isso é ilógico, isso é loucura. Senhor Jesus, por que né, colocou ali montanha de um lado, montanha do outro, exército de faraó correndo atrás e o mar na frente, o que a gente faz agora? Ó Senhor Jesus, aí o Senhor manda, marcha. E você, Moisés, levanta o bordão e divide o mar. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, não achar que os nossos pensamentos são melhores do que o de Deus. O meu pensamento é melhor, o meu plano, a minha maneira, o meu jeito. Vamos deixar o Senhor conduzir do jeito dele. Né? Não vamos ficar dependendo da nossa habilidade, nossos anos de cristãos, mas vamos deixar
com que o Senhor possa fazer todas as coisas e assim Ele subjuga o inimigo da nossa vida. Né? Quantas vezes a gente vê irmãos, né, que vai para um pecado, se arrepende e volta, daqui a pouco volta para o mesmo pecado de novo. Ó Senhor Jesus, ele veio, se arrependeu, mas depois não buscou o Senhor, para o Senhor dar um caminho. Ele achou que, não, cheguei aqui, já estou na igreja, estou junto com os irmãos, está tudo certo. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa deixar o Senhor conduzir. E diante do Senhor, Senhor, me conduzir até aqui, não foi bom, agora só vem me conduzir. Senhor Jesus. Né? A gente tem que ver que é importante a gente estar diante do Senhor. Né? A gente vê que nós somos limitados, Deus ele não é limitado. Por isso a gente precisa aprender a confiar nele, na sua palavra, na sua direção. Né? Quando a gente vê, por exemplo, Nicodemos, né? A gente já viu em estudos anteriores, né? Que Nicodemos não era o nome dele, mas era a posição que ele alcançou. Ele era o maioral, né? Ali dentro da palavra, dentro da religião, dentro da sociedade, ele alcançou o maior de todos os patamares. Era o homem mais respeitado. Foi procurar o Senhor de noite e falou: Senhor, ninguém pode fazer aquilo que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ali, né, ele não atentou para o fato de que Jesus estava com Deus, mas ele atentou para o fato de que Deus estava com Jesus. Né? Se você olhar para Jesus como homem, né, olhar para nós, né? Poxa, eu tenho o Senhor na minha vida, eu busco o Senhor, ó Senhor Jesus. Né? Mas a questão é, olha, eu estou do lado do Senhor, eu estou com o Senhor. Mas a questão é, o Senhor está comigo? Senhor Jesus. Então ele mostrou, olha, ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Jesus estava fazendo algo para Deus, fazendo algo ali, né, dentro da palavra, foi o que Nicodemos primeiramente reconheceu, mas depois ele percebeu que o próprio Deus vinha e confirmava. Jesus fazia algo para Deus, mas Deus estava com ele, Deus era um com ele, Deus assinava embaixo. É isso que a gente precisa hoje. Hoje, quando eu vou falar com certas pessoas a respeito da palavra, eu falo assim: não, eu creio em Deus, eu estou seguindo a Deus, né? Eu tenho Deus na minha vida. Aí eu pergunto para a pessoa: tudo bem, você tem Deus, mas Deus tem em você? Deus ele pode contar, você largaria as coisas por Deus? Esse Senhor está falando conosco. Por isso é importante a gente viver no Espírito, é isso que está mostrando aqui. Quando a gente vive no Espírito, a gente é guiado por Deus, porque as pessoas olhem para nós, já compartilhei isso várias vezes aqui, olhem para nós e falam assim: olha, não tem como aquela pessoa ter falado isso se Deus não está com ela. Não tem como ela saber isso da minha vida. Não tem como ela tocar nisso aqui se não foi orientada por Deus. É isso que as pessoas precisam olhar para nós e ver. Não para nosso orgulho, não para a gente chegar e falar: ó, estou com tudo, estou com Deus. Olha, eu estou ouvindo Deus, não é nada disso. Mas é realmente para que eles possam ver, olha, há um caminho para ouvir o Senhor, para obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus. Certa vez eu estava compartilhando aqui no canal, né? Os irmãos já fazem isso várias vezes, eu estou sempre invocando, falo o nome do Senhor todo o tempo, para me manter no Espírito, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí um irmão mostrou meu canal para sua mãe, né? Para ela poder acompanhar o meu diário, ver, né, a riqueza da palavra, e ela viu que eu estava falando muito Senhor Jesus, e aquilo incomodou ela. Ela chegou pro filho e falou: olha, não vou mais acompanhar esse canal, esse irmão aí fica falando Senhor Jesus toda hora, fica falando o nome de Deus em vão, não vou acompanhar mais. Aí ele falou assim: mãe, então a senhora ora ao Senhor, né, e vê o que a senhora vai fazer. Aí ela falou assim: não vou acompanhar mais. Aí no dia seguinte, né, recebeu a notificação ali do vídeo, né, o vídeo de manhã ali, eu posto todo dia os vídeos às 7 horas da manhã, recebeu ali, e eu se incomodou. Ela falou assim: tá bom, Senhor, eu vou assistir, mas é só esse vídeo, não vou assistir mais esse canal. Aí justamente naquele dia eu compartilhei que falar Senhor Jesus não é falar o nome de Deus em vão, porque a gente invoca para depender do Senhor, a gente invoca porque crê. Ó Senhor Jesus. Aí ela pegou, ouviu isso, aí ligou pro filho e falou: eu vou continuar assistindo sim, porque invocar o nome do Senhor não é algo em vão. Ó Senhor Jesus. Não tinha como eu saber essa história, essa situação, não tinha como, né, levar isso, mas por que tudo isso pode acontecer? Por causa da dependência do Espírito. Não falo isso para me orgulhar, mas falo isso para encorajar todos os irmãos. Obedeça o Espírito. O Espírito vai te dizer o que falar. O Espírito vai te direcionar. Ó Senhor Jesus. Nessa semana falou também ali, né, eu compartilhei essa semana na questão dos papeizinhos dourados, né, de pessoas que estavam fazendo oferendas ao diabo, né, por questão da vida e tal. Aí um irmão foi e compartilhou comigo, né, que foi na rua, né, com a filha e tal, e viu algumas coisas, e a filha começou a perguntar umas imagens feias e tal.
Aí ele falou, olha, as pessoas compram isso aqui para fazer oferenda ao diabo, isso não é bom e tal. E aí logo depois ele com a filha assistiram o canal. Aí ele falou assim, tá vendo, filho? Olha a palavra de Deus confirmando, né? Senhor Jesus. Né? A gente não tem como saber, né? O irmão compartilhou isso, não saiu no alimento diário, né? E por isso que eu sempre assisto junto, eu faço anotações aqui para compartilhar com os irmãos o máximo de coisas possíveis, mas tudo dentro da direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, então a gente encoraja os irmãos, vamos invocar o nome do Senhor, vamos depender do Senhor, e o Senhor vai nos mostrar o caminho dele, vai nos mostrar que a obediência vale a pena. Ele vai nos levar, vai nos conduzir, as pessoas vão olhar para nós e falar, olha, não tinha como, né, se não fosse realmente guiado por Deus, que cada um de nós seja guiado pelo Senhor, né, e as pessoas possam testificar que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.